Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Bruno Ferrari. Eu sou biólogo, não tem nada a ver, né? Mas eu trabalho com educação já faz alguns anos e nos últimos anos eu tenho trabalhado numa área nova na educação. Primeiro de tudo, eu sou nerd, né? Eu gosto muito de games, gosto muito de tecnologia, então antes de biólogo eu já era um pequeno nerd ali, louco por tecnologia. Então, eu acabei juntando a área da biologia, da educação com os games, numa vertente nova do mercado que está existindo agora, que chama gamificação. Alguém já ouviu falar em gamificação? Ouviu falar? Tá. Quem aqui joga videogame? Tem videogame mesmo, console, PlayStation, PC? Tá. E quem aqui tem Facebook? Então, assim, você que tem Facebook, lamento te informar que você, de certa forma, já é um gamer. Porque toda a plataforma do Facebook ela é baseada em princípios de gamificação, que a gente vê na gamificação. O que é essa tal da gamificação? É você estudar o que torna os jogos tão interessantes, tão atrativos para a pessoa, para o grande público, pegar esses mecanismos e aplicar em outras áreas. O Facebook, desde que ele nasceu, não sei se vocês já viram aquele filme que conta a história do Facebook, eu já estudei um pouco a história do site, ele era bem diferente do que ele é hoje. Não só o Facebook, mas também alguns sites da Google, o Foursquare, por exemplo, alguns sites de muito sucesso hoje em dia, eles pegaram as mecânicas dos jogos e começaram a aplicar nesse site. Para quê? Antigamente, na época da internet de escada, não sei se alguém aqui chegou a conectar a internet de escada e tal, você não ficava 1 hora, 2 horas num site. Essa gamificação então entrou no Facebook como trazendo elementos que engajassem o usuário e fizessem ele ficar muito tempo naquele site. Como hoje em dia eu acredito que qualquer um está com o celular no bolso aí pode receber uma mensagem no Facebook. O que eu tenho estudado? Eu tenho estudado a utilização dessas mecânicas dentro da educação. Porque a educação, principalmente a educação básica, que é ensino infantil, fundamental e médio, eles estão passando por uma grande crise atualmente. E é mais ou menos sobre isso que eu vou falar aqui. O que os games têm a ver com a educação, o que eles podem nos ajudar no futuro? Eu sei que as palestras são sobre tecnologia, né? A gente pensa em tecnologia, pensa em tela e botão, né? Mas esse avanço, essa inovação da utilização dos games na educação é algo que com certeza vocês vão ouvir falar daqui a 10 anos, vai estar bem implementado aí. Então é uma tecnologia também. Vou começar falando dessa banda Pink Floyd. Alguém já ouviu falar? Alguém gosta de Pink Floyd? Se você não conhece Pink Floyd, com certeza essa música você já ouviu. Você pode não conhecer o nome, mas é Another Brick in the Wall. Acredito, a música mais famosa do Pink Floyd. E essa música ela foi composta como uma crítica à educação inglesa da década de 70. Na Inglaterra, na década de 70, escola, o método educacional era tudo conformista, certo? E conteudista. O que isso quer dizer? Quer dizer que, naquela época, o acesso à informação era bem diferente do que a gente tem hoje. As pessoas não tinham acesso por exemplo, quando vai fazer uma pesquisa na escola, hoje em dia a gente tem internet, né? Naquela época, a única fonte de educação, a única fonte de informação, ou pelo menos dentro da escola, a principal era o professor. Então o professor, ele se colocava como um detentor do conhecimento ali, e os alunos, eles eram peças numa engrenagem, que o papel deles era obedecer os professores, decorar aquela matéria, ir para casa, fazer prova, tirar nota. Era isso que era o papel. E o Pink Floyd, ele viu nesse sistema algo ditatorial, algo como se fosse uma opressão contra aqueles alunos, porque cada um tem uma personalidade ali, cada um tem coisas diferentes, habilidades diferentes. E ele já em 79 ele já fazia crítica a isso. No Brasil isso não foi diferente. No Brasil a educação é a mesma base, apesar de ser um pouco diferente da Inglaterra, um pouco menos rígida. A gente passou por ditadura militar e a educação no Brasil também teve a época da palmatória. Alguém ouviu falar de palmatória? Se não tirasse a nota, você tomava uma palmada, uma régua de madeira praticamente na palma. Isso
esse método educacional, todo esse sistema educacional, onde um professor detém todo o conhecimento e os alunos são só máquinas de replicação desse conhecimento, hoje em dia ele não faz mais sentido nenhum. Por quê? Dá uma olhada nessa imagem. Se eu pedir para vocês fazerem isso, com certeza que cada um vai ter um celular no bolso, como quase todo mundo, a gente vai ter quase o número de celulares, o número de pessoas aqui dentro. E o que esse celular tem? A revolução que a internet nos trouxe e as últimas tecnologias dos últimos 10, 15 anos aí, para a educação, foi o fato de eu agora ter acesso, quando eu falo OK Google, Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Eu tenho acesso em tempo real à informação. Eu preciso de alguém, um intermediário entre eu e a informação, como professor antigamente? Então, o que acontece hoje na escola, e o que a escola, cada dia ela vai fazer menos sentido, a escola que eu digo tradicional, nesse formato antigo que eu falei. Por que ela vai fazer cada vez menos sentido? Porque hoje em dia a gente vive um conflito entre essas duas realidades, que acaba tornando a escola um ambiente chato, um ambiente desmotivador. Porque os professores de hoje em dia, eles tiveram essa formação clássica, onde um professor era a chave do conhecimento e todo mundo só tinha que decorar a matéria. É um ensino conteudista, focado no conteúdo e não no aluno. Só que hoje, quando o aluno do ensino básico ele está na sala, ele passa 5 horas sentado numa carteira, recebendo palavra do professor, conteúdo do professor, escrevendo. Quando ele chega na casa dele, o que ele vai fazer? Ele vai ligar o videogame. E o videogame, não só o videogame, mas a internet, ele é construído de uma maneira também, que também tem a ver com a educação. Porque você não nasce sabendo jogar videogame, nasce, mas você aprende. Mas como você aprende a jogar videogame? Então aqui, ó, vou pôr essa imagem. Alguém conhece esse jogo? Eu tive que mudar a apresentação, era para aparecer aos poucos. Me perdoe. Alguém conhece esse jogo? Alguém? Quem já jogou esse jogo? Levanta a mão, por favor. Ok. Então todo mundo já jogou esse jogo praticamente, né? Quantos de vocês leram o manual desse jogo? Quantos de vocês fizeram um curso Super Mario Bros. Aprenda em 5 lições? Alguém fez? O que acontece é que os videogames, eles são feitos baseados num sistema de autoaprendizagem, certo? Usando recursos psicológicos, até recursos visuais. Recursos visuais que tem a ver com psicologia, tem base psicológica, para poder nos ensinar sem precisar de um professor ou de um livro. Ali, por exemplo, a gente vê que essa é a cena inicial do jogo. O Mario, ele está naquele quadrante da tela, certo? Tem 1/3 de tela para lá, 2/3 de tela para cá. Você nunca jogou videogame na sua vida. Eles vão te pôr aquele controle na mão. O que você vai fazer? Você vai olhar aquele controle, vai cheirar ele, bater na mesa. Bom, macaquinho, né? Vai testar. Uma hora você vai apertar um botão ali e o Mario vai mexer. Aí você vai ver o quê? Que eu apertando o botão, eu vou causar uma reação na tela, certo? Uma hora você vai apertar o botão da direita. E quando você apertar o botão da direita e segurar, o que vai acontecer com o Mario? Ele vai andar. Ao você andar, o que acontece com a tela? A tela se desloca. Sem professor, sem livro, o jogo te ensinou que um princípio básico desse jogo: andar para a direita. Certo? O Super Mario vai se baseia em 2 coisas. Primeiro, andar para a direita. Você vai fazer isso do começo até o final do jogo. Se você não fizer isso, você nunca vai zerar o jogo. O segundo, você encontra logo depois que a tela anda pela primeira vez. Você vê uma caixinha dourada, chamativa, com uma interrogação em cima da sua cabeça. E, logo mais à frente, um inimigo. Se você continuar andando para a direita, o que vai acontecer? Você vai perder a caixinha e vai bater no inimigo. Ou seja, você tem que tomar uma atitude. O que o controle te fala? O que é mais chamativo naquele controle ali? 2 grandes botões vermelhos, certo? O que você vai fazer no momento de desespero?
apertar um botão vermelho. Você apertou o botão vermelho, o que aconteceu? O Mario pulou. Aí você aprendeu o segundo princípio do jogo, que você vai usar até o final do jogo. Andar para a direita e pular. Mario é só isso. Certo? Tem algumas variações, mas basicamente é isso. Como você pulou, como que você sabe que é isso mesmo? Quando você bateu a cabeça na caixinha, desculpa as imagens estarem entrevistas, que eu tirei de um vídeo, tá? Então tá meio... O que acontece quando você bateu na caixinha? Uma moedinha. Faz um barulhinho bonitinho, aquele barulhinho que todo mundo conhece, né? E você, automaticamente, lá em cima, os seus pontos aumentam. E bem generoso, né? Uma moedinha 200. É um dinheiro bem valioso, essa moedinha aí. E aí você fica louco, porque agora você já sabe o que você vai fazer ali no próximo obstáculo, que é o branquinho, né? O inimigo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Os jogos, eles nos ensinam. Certo? E quem joga videogame está acostumado a aprender de uma maneira muito diferente daquela que a gente aprende na escola. E é uma maneira que é muito mais atrativa do que aquela maneira da escola tradicional. Vem desde a época dos jesuítas, se perdurando, passando pelos anos 70, chegando até hoje em dia, perdurando nas escolas aí. Isso é tecnologia, certo? Esse jogo foi lançado em 81, 80, não lembro direito. Mas isso tem um background enorme, muito mais passado muito grande, que chega até aos nossos primos macacos. Tem gente por o vídeo para tocar? Nós somos primatas, certo? Nós somos da ordem primata e somos... nós temos uma genética muito parecida com a dos macacos. Então, alguns biólogos, alguns cientistas, observando o comportamento de macacos, conseguem ver reflexos do comportamento deles no nosso comportamento. E uma coisa que a ciência já pode... é como os macacos aprendem. Aqui é um macaco capuchinho, e o que ele está fazendo? Ele está quebrando um coco para poder pegar a nossa dentro do coco. Como que esse macaco chegou a essa ideia genial de levar o coco em cima de uma pedra chata, pegar uma pedra grande e bater? Certo? Ele leu um livro? Ele foi no curso de aprenda a abrir coco com pedra? Dificilmente, né? Mas mesmo eles sendo bem menos inteligentes, bem menos desenvolvidos intelectualmente do que nós, eles conseguiram aprender isso. Ele vai ficar quebrando pedra, quebrando coco a noite inteira. Não tem mais nada, não tem spoiler nenhum aí. Pode voltar para a apresentação. Tá. Qual que é o procedimento de aprendizagem aí? O macaco primeiro, um macaquinho pequeno, ele vai ver um macaco grande fazendo aquilo. Isso vai despertar a curiosidade do macaco pequeno. O segundo passo da curiosidade é ele se aproximar do macaco grande e ficar observando. Então, ele fica olhando, pegou pedra, coco, pedra chata, interessante. Quando o macaco grande sai da pedra, o que ele vai fazer? Ele vai imitar. E aí, na imitação, ele vai primeiro pegar, sei lá, uma pedra pequena e um coco grande e vai bater. O que vai acontecer? Um erro. Ele não vai conseguir a nós na primeira tentativa. A partir daí, ele vai repetir isso e repetir exaustivamente até que um momento, isso trocando, né? Vai trocar a pedra, pegar uma pedra um pouco maior, pegar um pouco menor, um pouco mais seco, menos verde. E nessa repetição exaustiva, essa que a gente chama de prática, uma hora ele vai acertar. E no momento que esse macaco acertou, o número de acertos nas próximas tentativas vai subir exponencialmente. E aí a gente pode dizer que aquele macaco aprendeu algo, certo? Através não de um conteúdo que lhe foi passado, mas de uma experiência. E essa é a palavra-chave para a educação do futuro, é experiência. E é por isso que os games são tão importantes para a educação atualmente, sempre foram, porque o ser humano, nos nossos genes, a nossa natureza é de aprender dessa maneira, por tentativa e erro, observando. O nosso cérebro se desenvolveu tanto mais do que os macacos, justamente pela capacidade que a gente tem de fazer isso, e fazer isso com excelência.
Então, essa questão de experiência, obter experiências, é a forma mais natural de aprendizado. Por que isso tem a ver com os jogos? Porque os videogames são plataformas experienciais. Você não vai para o videogame para receber um conteúdo. Você vai para ter uma experiência. Alguém já jogou aquele jogo? Elder Scrolls 4, Skyrim? É o 5? É o 5. Skyrim, né? Acho que eu joguei muito, até esqueci, eu só falo Skyrim, né? Tem gente que joga esse jogo, que tem no seu save game 150 horas de jogo. Não é difícil achar, não, quem joga. Então a pessoa escolhe passar 150 horas no mundo virtual. Por que ela não vai viver? É uma vida aí, cara, vai viver, né? Porque vida, ela é chata às vezes. E o jogo é legal. A experiência que tem. Por exemplo, quantos aqui já mataram um dragão na vida, por favor? Levanta a mão. Pegar o dragão, às vezes já, mas matar o dragão não. O que faz a pessoa, o que atrai a pessoa no jogo? É essa experiência, justamente a possibilidade de você fazer algo que você na vida real nunca poderia fazer. Certo? E aprender coisas que na vida real você nunca vai aprender. Então, quem já jogou esse jogo, já matou um dragão e sabe como matar um dragão. Certo? Teoricamente, por esse um dragão aqui, você não vai pegar uma adaguinha, uma faquinha para matar um dragão. Certo? Quem já jogou Skyrim, num caso de apocalipse, então, que um dragão venha matar todos nós, os jogadores de Skyrim têm uma grande probabilidade de sobreviver em cima de outras pessoas. O que é importante é que não é só o Skyrim que proporciona isso. Todos os jogos te proporcionam experiências. E nós temos dentro de nós um sistema endócrino, um sistema de... todo o nosso sistema nervoso, junto com os neurotransmissores, ele nos recompensa com euforia, com sensação de felicidade, quando a gente realiza experiências, a gente aprende coisas novas dessa maneira natural. E por isso os jogos são tão importantes. O desafio agora, de vocês, no futuro, meu, no presente, dos alunos, dos professores, é a gente pegar essas experiências e produzir não uma experiência como, por exemplo, matar um dragão, mas trazer para a sala de aula um tipo de ensino onde, através de uma coisa lúdica, como um videogame, uma coisa divertida, esse engajamento, essa motivação que o videogame causa, eu aprenda coisas que realmente importam para a minha vida. Coisas que podem mudar o mundo lá fora. Eu trouxe aqui 4 experiências rapidinho. Aqui era um GIF. Esse aqui é um tipo de... a gente fala que não é real, né? O videogame não é real, é uma coisa virtual. Ele está cada vez se tornando mais próximo da realidade. Aqui, por exemplo, o cara que está com o óculos Rift, que faz ele ter uma visão em 360 graus do mundo virtual. Ele está com uma arma na mão, onde ele interage com esse mundo, e ele está sobre essa plataforma chamada Omni, onde ele andando, ele desenvolve o personagem também ali. Então, tudo isso para quê? Para causar uma experiência mais imersiva. O foco do videogame é uma experiência boa. Por que o foco da educação não é uma experiência boa? Mas é só, eu passo meu conteúdo e o problema dele se decorou ou não. Se foi bom na prova, é que ele estudou. Não, agora a gente precisa começar a pensar isso, discutir isso. Existe gente discutindo e fazendo isso pelo mundo afora já. Esse cara aí, ele chama John Hunter, é um professor americano, que desde os anos 80 ele já desenvolve um jogo que chama The World Peace Game, o jogo da paz mundial. O que ele notou? Ele notou que ele ensinava matemática, língua inglesa para os alunos dele, mas se eu pedir aqui para todo mundo aqui fazer uma conta de chave, uma divisão de chave aqui na lousa aqui, a gente está tão acostumado, está tão fácil a gente usar a calculadora, por que eu tenho que realmente aprender, ficar um semestre aprendendo a fazer aquela continha, desce um empresta um para o outro, se eu vou ter calculadora o resto da vida. Ele pegou esse tempo que ele acha que no futuro vai ser ocioso, ninguém lembra disso no futuro. E ele pensou, por que a gente não ensina as crianças a fazerem política? A gente só critica elas por não saberem fazer política, né? Jovem não sabe votar, jovem. E ele pegou e criou esse jogo nesse tabuleiro com 5 dimensões,
E ele dividiu a classe dele em países, e cada aluno ocupava um posto desse país. Então, era o presidente, o ministro da Educação, o ministro da Tecnologia, etc. E aí, toda a aula, durante um semestre, ele passava jogando problemas reais do mundo para aquele micromundo que estava ali, aquela situação ali. O resultado foi que todo ano ele repete essa experiência com uma classe nova. Ele joga sempre 50, 60 problemas que são reais. Por exemplo, poluição, por exemplo, guerras, por exemplo, fome. Ele joga problemas reais e ele deixa os alunos conversarem entre si, pesquisarem as respostas. Não tem resposta. É assim, ó, você atacou você. O que vocês vão fazer? Vocês vão ficar se atacando o resto da vida? E aí os próprios alunos vão vendo que, primeiro eles atacam, mas eles veem que o ataque não gera paz. Só vai matar os dois. Então eles vão chegando às suas próprias conclusões e através do autoaprendizado vão chegando a resolver esses problemas. Esse cara tem feito isso, é uma coisa revolucionária e os alunos eles têm aprendido muito mais do que nós, que sabemos fazer continha de dividir, mas às vezes não sabemos o que o mundo político interfere na nossa vida e quando acontecem os problemas, igual isso que tem acontecido, a gente fica desesperado, correndo para o lado do outro. Isso é uma necessidade. Outra coisa é essa escola, Quest to Learn, de Nova York. Eles resolveram abolir todas as matérias e agora tudo o que tem que ser ensinado, todo o conteúdo pragmático, eles ensinam através de jogos. Então, os professores criam jogos através de temas que duram um semestre, por exemplo. Um doutor entrou dentro de um paciente, se encolheu, entrou dentro de um paciente para curar uma doença. Só que aí chegou lá dentro e ele perdeu a memória. Como ele faz? Agora, os alunos, durante 6 meses, vão ter que descobrir como fazer esse doutor recuperar a memória, como curar a doença e como trazer ele de volta. Então, é uma aventura. E, através disso, eles ensinam princípios de biologia, de matemática, de ciências, de geografia. Outro é o Minecraft Edu. Quem conhece o Minecraft? Acho que a maioria, né? O Minecraft Edu é uma plataforma que está sendo desenvolvida ainda, já está disponível, está sendo desenvolvida, onde os professores têm algumas ferramentas a mais para poder usar o mundo do Minecraft para ensinar conteúdo tradicional dentro do mundo do Minecraft. Eu tenho trabalhado com o Minecraft e temos resultados muito bons, porque geralmente o aluno sabe bem mais de Minecraft que você. Então você tem que aprender muita coisa, eles dominam aquele ambiente, é um ambiente encantador mesmo, eles não querem sair e você pode ensinar muita coisa através do Minecraft. O Minecraft é uma ferramenta muito boa. E um exemplo brasileiro é o Binóculos, que é daqui de Curitiba, o pessoal tem desenvolvido, que é um óculos de realidade aumentada que usa o celular, o próprio celular, você encaixa ele, e através das plataformas da Google você consegue acessar o ambiente estereoscópico 3D em tempo real, com som. Eles estão fazendo isso e eles desenvolvem software. E um dos softwares que eles desenvolveram é uma viagem pelo corpo humano. Então o aluno, você pode pôr no óculos e você vai viajar, entrando pelo ouvido, se eu não me engano, você vai viajando e vendo todas as estruturas do corpo humano, como se você realmente tivesse diminuído e entrado na orelha de alguém. Ou seja, aquele negócio de conteúdo, decora aí, quais são os ossinhos que tem no ouvido? Tímpano, martelo, bigorna. Decora. Você nunca viu a bigorna, o que você pensa quando é bigorna? Você pensa no desenho, no perna longa, você vai pensar no ossinho. Mas quando você entra dentro do ouvido e vê o que é uma bigorna, aquilo você nunca mais vai esquecer. Para fechar, um exemplo disso é quem aqui lembra da primeira aula sobre multiplicação que teve no colégio, na vida? Lembra? A roupa que você estava vestindo? Lembra? Ninguém lembra? Agora, quem é que lembra do seu primeiro beijo? Então, uma experiência é algo que você não esquece. Agora, no conteúdo, do mesmo jeito que você ouviu ele hoje, você vai ouvir outra vez, você nunca vai aprender. O desafio é achar, eu deixo para vocês, é achar meios da gente trazer essa realidade experiencial para dentro da sala de aula. É isso aí. Quem quiser conversar depois...